O UFSC Entrevista hoje fala de saúde. O projeto HPV da Universidade Federal de Santa Catarina completou 10 anos em 2012. Para falar um pouco sobre a doença e o projeto, eu recebo aqui hoje no UFSC Entrevista o professor de Medicina da Universidade Federal, Edson Natal Fedrizzi. Muito obrigada pela sua presença, professor. Seja bem-vindo ao UFSC Entrevista. Obrigado. Professor, como eu falei no início do programa, o projeto completou 10 anos em 2012. Quais foram as principais evidências e descobertas da pesquisa? A Universidade Federal de Santa Catarina ela tem tradição em pesquisa. Além de ensino, a gente tem um setor dentro da universidade que se dedica à pesquisa. Desde o início da década de 80, começou a se falar muito mais em infecções relacionadas a doenças, principalmente com o surgimento da infecção HIV, da AIDS, relacionados a câncer, sarcoma de Kaposi, por exemplo. E começou a se ver que outras doenças poderiam ter origem também em infecções. Principalmente relacionados às doenças da mulher, o câncer de colo de útero, associado a mulheres que têm mais relações sexuais, se pensando numa possível doença de transmissão sexual. Outros agentes microbianos já foram considerados como sendo os possíveis causadores do câncer, como clamídia, herpes, até que as pesquisas começaram a demonstrar que provavelmente existiria uma correlação muito próxima entre o HPV, que é o papilomavírus humano, com o câncer de colo de útero, principalmente. Esses estudos eles foram ganhando resultados com pesquisas internacionais até o momento em que se chegou ao seguinte questionamento: se nós temos uma doença que hoje nós sabemos que é causada por um vírus e nós temos uma tecnologia muito boa para a prevenção de doenças causadas por vírus, será que nós não vamos conseguir também desenvolver uma vacina que pudesse prevenir essa doença? Então esse foi o primeiro questionamento. E esses estudos começaram primeiramente em animais e depois se extrapolou em função dos bons resultados em animais e em seres humanos. Então, um primeiro estudo que avaliou a eficácia de uma vacina na prevenção do câncer de colo de útero, que começou já na década de 80, começou com um vírus. Então, o principal vírus, a gente classifica eles por números, que é o HPV-16, que é o grande responsável pelo maior número de casos de câncer de colo de útero, foi o primeiro a ser estudado numa vacina. O resultado foi tão bom que se resolveu associar novos vírus nessas vacinas para tentar aumentar a proteção, porque nós temos hoje em dia, cerca de 200 tipos diferentes de HPV, desses 45 que infectam a área genital, mais ou menos metade causa só verruga, que são as verrugas genitais ou os condilomas acuminados, que não tem relação com câncer, e a outra metade causa câncer. Quando nós conseguimos que uma vacina com dois vírus, os dois mais importantes, o 16 e 18, também mostrou bom resultado na prevenção, se começou a estudar a vacina com mais tipos virais, com 4 tipos de HPV, que é essa que nós estudamos na universidade já há 10 anos. Num primeiro momento, foi escolhido os 4 vírus mais frequentes, os 2 que são os mais responsáveis por câncer, que é o 16 e o 18, que esses 2 representam 70% dos casos de câncer de colo de útero, e os 6 e 11, que são responsáveis por mais de 90% das verrugas genitais. A intenção desses primeiros estudos era ver se essa medicação, se essa vacina realmente iria prevenir o aparecimento da infecção, da lesão pré-cancerosa e do câncer. Então, nessa primeira fase, nós pegamos um grupo de mulheres jovens, e testamos essa vacina quanto à sua eficácia. Quando nós observamos, quando nós falamos nós, na verdade é o mundo inteiro, são vários centros de pesquisa, são várias universidades que fazem esses estudos concomitante, quando nós observamos que o resultado foi muito bom naquele grupo, outros estudos extrapolaram a faixa etária, o sexo. Então,
começamos a estudar mulheres, depois passamos a estudar homens, para avaliar se a eficácia seria a mesma nos dois grupos. E o que nós chegamos em conclusão em todos esses anos de estudo é que essas vacinas, não só que nós estudamos especificamente na universidade, mas outras que também já estão no mercado ou que estão em andamento as suas pesquisas, elas têm uma eficácia muito alta na prevenção dessas doenças, tanto nos homens quanto nas mulheres. E aí, em 2006, a vacina passou a ser comercializada, né? Essa vacina que previne contra 4 tipos do HPV. No início do ano 2000, quando nós começamos a fazer os estudos dessa vacina, 2 vacinas estavam mais adiantadas nos estudos. Essa que nós chamamos da quadrivalente, que tem os 4 tipos mais frequentes para verrugas e para câncer, e uma outra que é a chamada vacina bivalente, que tem os 2 vírus mais importantes para câncer. Quando nós estávamos com 4 anos de estudos, nós começamos o estudo em 2002, quando nós estávamos com 4 anos de estudo, os resultados foram tão bons que um comitê de ética internacional que avalia os estudos de uma forma sem estar participando, então uma forma independente dos estudos, comunicou a todos os centros de pesquisa que os resultados estavam sendo tão bons na eficácia na prevenção dessas doenças que eticamente não era legal nós continuarmos o estudo. E teríamos que vacinar o grupo de pacientes que utilizaram placebo, que é uma substância inerte, para que a gente pudesse comparar a eficácia entre a vacina e essa substância. Como o resultado ele foi mais rápido do que nós esperávamos, em 4 anos, em 2006, os Estados Unidos, o Brasil, vários países da Europa já aprovaram a utilização dessa vacina para ser comercializada pela rede privada em clínicas de vacina de uma forma geral. E hoje em dia a pesquisa é feita com homens, né, dentro da UFSC. Nós temos na universidade a pesquisa dos homens de tempo de eficácia. Nós já avaliamos esse grupo de homens durante 4 anos. A eficácia foi comprovada, tanto para as lesões genitais como para as lesões anais, que tem uma frequência maior nos homens, e ela já está disponível também para os homens. Se nós formos ver as recomendações da bula, atualmente a medicação da vacina quadrivalente, ela já tem indicação para ser utilizada tanto em homens quanto em mulheres. O que nós estamos fazendo na universidade agora é pegar esse grupo de homens que nós acompanhamos lá no começo do estudo durante 4 anos e vamos acompanhá-los até 10 anos. A intenção de se fazer essa avaliação a longo prazo é nós termos uma resposta que ainda não temos. Quanto tempo de real eficácia nós temos da vacina contra o HPV? O que nós sabemos hoje é que ela funciona da mesma forma que funcionava nos primeiros anos, num período de 10 anos. Mas nós sabemos que são 10 anos porque há 10 anos nós estamos estudando. Quando nós tivermos a medicação no comércio por 20 anos, por exemplo, nós vamos ter 25 anos de estudo. Então, nós teremos a resposta gradual. Nós sabemos que hoje ela tem uma ação de 10 anos, daqui a alguns anos nós poderemos ter a resposta que ela tem uma ação de 15 e 20 anos. O que nós observamos é que a resposta imune dessa vacina, ela nos dá uma ideia de que essa prevenção possa ser vitalícia pelo resto da vida, como acontece com a hepatite B. Certo, professor. A gente vai fazer um rápido intervalo e o UFSC Entrevista volta na sequência.